Olá, Thelma, Alexa, Jéssica, tudo bem? Aceitando aqui a Alexa para participar comigo dessa live. Boa noite. Oi, Alexa. Olá, boa noite. Boa noite. Olha, Leandro. Boa noite, Leandro. Jéssica, olá. Você vai falando com o pessoal que eu vou fixar aqui o tema da live. Tá. Vamos ver quem tá. Eu não, só consegui ver a Jéssica, o Leandro. Mas boa noite para todo mundo. Imugi. Diferente esse nome. Boa noite. Caterine, vai vendo aí como é que a gente está fazendo. Oi, amor, boa noite. Maico, boa noite. Ah, nação. Vinha. Boa noite. O sol tá entrando. É isso aí. Maicon, Priscila, Estela. Luíde. Luíde. Boa noite. Bem, nós somos, eu e a Alexa, nós somos da Comissão de Direito Sistêmico da OAB do Acre. Eu sou o presidente, ela é membro da comissão, e nós estamos aqui hoje com o objetivo de falar sobre duas questões, dois institutos jurídicos bastante importantes sobre a visão sistêmica deles. Lembrando que a nossa Comissão de Direito Sistêmico, ela tem por objetivo levar aos profissionais do direito conhecimentos e práticas desse novo direito, essa nova prática do direito que está surgindo, que é através da visão, que é uma visão sistêmica, e que significa olhar para os conflitos, para as questões de uma forma mais ampla, buscando identificar as suas causas mais profundas. E na medida que se identifica essas causas mais profundas, as partes podem tornar mais conscientes e resolver de forma mais real os seus próprios conflitos, né? E dentro desse objetivo que tem a nossa comissão, hoje a gente vai abordar aqui a questão da alienação parental e do abandono afetivo. Você está me ouvindo, Alexa? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Vocês, quero dar boa noite para o pessoal que entrou, Luciano. Pessoal de Rondônia, a Paty, estudou comigo direito em Rondônia. A Elaine, a Marli. Pessoal que entrou depois, boa noite. Vocês estão ouvindo perfeitamente a gente? Tá tudo bem aí? Todo mundo está ouvindo? Quem respondeu, Luciano? Será que eles estão ouvindo? Eu acho que sim. Senão eles têm... Meu áudio tá ruim. Oi, Cláudia, boa noite. Ai, meu Deus, como que eu faço? Tu tá me ouvindo, Lu? Tá, tem umas falhas, algumas falhas. Isso. E agora, o que eu faço? Acho que agora melhorou. Vamos ver se ele vai melhorando durante aqui. Mas então, Alexa, você que é defensora, né? Uma profissional bastante competente e atuante junto à defensoria, gostaria que você começasse me falando juridicamente o que é
especificamente a alienação parental? Então, o termo da alienação parental ela foi introduzida no nosso direito brasileiro no ano de 2010 com a promulgação da 12.138, né? E o termo decorre de um termo criado pelo psiquiatra infantil, o doutor Gardner, Richard Gardner, né? Ele criou esse termo nos anos 80 e foi com base nessa pesquisa do estudo dele que a nossa legislação se baseou. Quando foi o termo criado por ele foi síndrome da alienação parental, foi usado na legislação, que ela fala só em alienação parental, porque eles entenderam que a síndrome é uma coisa mais profunda, que ela não necessariamente ela inicia por uma síndrome, ela pode desenvolver uma síndrome de alienação parental. Então, foi só usado o termo alienação parental. E a nossa lei, ela veio descrevendo o que é o conceito de alienação parental, alguns exemplos de alienação parental, as consequências e o que o que se deve fazer no caso de se deparar com o caso de alienação. E ela diz, em linhas gerais, que a alienação parental seria o conjunto de atitudes e ações de um genitor ou daquela pessoa que tenha autoridade sobre a criança no intuito de denegrir a imagem do outro genitor. São atitudes numa programação psicológica da criança ou do adolescente no intuito de gerar, vamos dizer assim, negativas, gerar um entendimento do outro genitor, que é a criança, no intuito de destruir o vínculo com o outro genitor e essa relação que ele tem mesmo um com o outro. Alguns exemplos de alienação parental são acho que o mais comum é o falar mal do outro, né? Criar casos. Eu assisti um vídeo no YouTube eu indico para quem atua na área ou até para quem tem curiosidade, um vídeo no YouTube, deixa eu ver o nome dele, A Morte Inventada. É um vídeo disponível no YouTube, livre, e é um documentário que foi feito com depoimento de crianças e pais que sofreram com essa relação de alienação parental. E não é só falar mal, né? Ocultar informações da escola, da questão de saúde da criança, criar situações de mentira, imputar crimes ou mentiras para o outro pai. E entre outras... Dificultar a convivência, de uma maneira geral. Dificulta e a intenção é impedir a convivência, né? Chegar ao ponto de ele quebrar o vínculo afetivo com o outro pai mesmo. A Rivana está perguntando se o documentário é Morte Inventada. Eu não disse não. É a morte... Não, ela está querendo confirmar. Morte Inventada. Oi, Riva, boa noite. Isso. E sobre o abandono afetivo, você pode nos falar assim, sobre o entendimento jurídico do abandono afetivo? Então, o abandono afetivo já foi um entendimento jurisprudencial, né? E ele decorre do princípio implícito da afetividade. E ele vem caracterizado pela omissão de cuidado. O artigo 3º da Constituição, ele fala que um dos princípios basilares da nossa sociedade é o princípio da solidariedade. E que o artigo 227, ele fala que a família, primeiramente, ele deve, não só a família, mas o Estado, mas a família é a primeira que deve primar pelo direito à vida, à saúde, educação, lazer, deixa eu ver quais outros mais. A convivência familiar, a dignidade.
Então, Sim. o afetivo, ele decorre disso, da falta de cuidado, da falta de assistência moral, psicológica, que decorre da convivência familiar, assistência física, assistência de educação, assistência psicológica. E aí, com base nesses princípios e na violação de diversos outros princípios, que aqui eu estou falando de uma forma muito superficial, aí ela construiu essa violação e que gera o dever de indenizar, porque entende que ele atinge diretamente a personalidade do indivíduo. Ok. Então, Agora, na visão sistêmica, o que quer dizer a alienação parental e o abandono afetivo? isso. Bem, o que a visão sistêmica e especialmente, talvez se você baixar um pouco o seu volume, Vamos lá. Tava bem alto. E isso, agora? Melhorou? acho que vai melhorar, Olha, tá? veja. Isso. Então, veja só, a visão sistêmica, e principalmente nesse momento, quando estamos falando da visão sistêmica, existem inúmeras abordagens sistêmicas, né? Mas uma abordagem sistêmica mais voltada para os princípios da constelação familiar. Aqui, a gente poderia fazer outras abordagens sistêmicas, mas mais voltadas para a constelação familiar. Em primeiro lugar, o próprio nome já diz, sistêmico, ou seja, se vê como um sistema. E então, em primeiro lugar, nós vamos ver que a família é um sistema e os membros da família não estão isolados. Significa dizer que há uma interdependência em tudo o que ocorre na família. Nada ocorre por acaso, nada ocorre em razão de um único membro e nem atinge um único membro. Então, em primeiro lugar, tudo que ocorre na família existe por alguma razão, por alguma dinâmica sistêmica. As causas daquilo que ocorre, de alguma forma, todos os elementos contribuem de um modo ou de outro, consciente ou inconscientemente. E da mesma forma, os efeitos daquilo que acontece atingem a todos os elementos, né? Porque nós estamos falando então de um sistema, não de elementos isolados. A segunda questão que a visão sistêmica pode nos trazer é sobre a existência dos princípios sistêmicos. Nós temos na raiz da visão sistêmica das constelações, nós temos 3 princípios. O pertencimento, a ordem de precedência e o equilíbrio no dar e receber. E esses princípios atuam sempre. Eles atuam sempre nas famílias, sempre atuaram, mesmo sem haver consciência deles. Então, todas as famílias hoje que estão nas suas casas, elas não precisam ter a consciência, mesmo que elas não saibam que existem esses princípios, eles estão atuando, né? E esses princípios, né? O princípio do pertencimento é que todos têm direito ao pertencimento. E a violação desse princípio é a exclusão, a negação do direito de pertencer. O princípio da ordem de precedência é que cada um tem um lugar adequado, porque cada um tem uma função adequada. O pai tem sua função, a mãe tem sua função, os filhos, cada um tem sua função. A violação desse princípio da ordem de precedência ou hierarquia é a desordem, é um assumir a função do outro, um se julgar melhor para exercer a função do outro. E o terceiro princípio, que é o equilíbrio no dar e tomar. E a violação desse princípio é os desequilíbrios, ou seja,
tomar demais, querer demais ou dar demais, querer fazer demais, fazer pelo outro. O que é importante a gente saber, e as constelações nos trazem isso de forma muito clara, é que quando esses princípios eles são observados, a família encontra leveza no seu caminho, as relações se tornam mais leves. Quando esses princípios eles não são observados, ou seja, quando há violação, aí surgem dificuldades, aí se torna pesado e surgem os conflitos, né? E aí é que entra a terceira questão que eu queria observar. Quando os princípios sistêmicos são violados e de alguma forma todos participam dessa violação, há uma dinâmica, todos são interdependentes e como de alguma forma cada um, consciente ou inconscientemente, de forma explícita ou implícita, quando cada um contribui para a violação, todos sentem o seu efeito. E ao sentir o efeito, ao se tornar, então, a convivência, a relação familiar mais difícil, mais pesada e conflituosa, a alienação parental e o abandono afetivo aparecem. Porque eles aparecem como um mecanismo para se sobrepor nesses conflitos. O que significa dizer, quando surgem os conflitos, em razão da violação dos princípios sistêmicos, deixa de haver cooperação e parceria na família e passa a haver uma espécie de competição. E a alienação parental e o abandono afetivo, na verdade, são instrumentos que aí cada um lança a mão nesse conflito. E embora você tenha colocado, Alexa, que são dois institutos distintos, então, juridicamente, temos que analisar alienação parental, abandono afetivo. Eu não vejo como analisar de forma sistêmica eles isolados, porque há uma interdependência entre alienação parental e abandono afetivo. Eu não conheço um caso onde nós vamos encontrar só um deles, só alienação parental ou só o abandono afetivo. Porque é importante observar que um leva ao outro e vice-versa. Nós podemos imaginar que quando uma pessoa pratica alienação parental, se nós formos identificar, é claro que essa pessoa, inclusive, ela pode sofrer uma penalidade. Ou seja, um genitor que pratica alienação parental, ele pode sofrer a penalidade porque não é a conduta adequada. Mas isso não ocorre por acaso. Isso, se for investigado, vão se encontrar razões por que aconteceu aquilo. E numa visão sistêmica, tudo é interdependente. Ninguém é culpado sozinho. Todos têm a sua parcela de responsabilidade. Mesmo que inconscientemente, mas tem. Então, podemos imaginar que, e nós temos constatados nas práticas sistêmicas, que mesmo no caso de uma alienação parental, é muito provável que, e é muito comum que aquele que pratica essa conduta reprovável, que é a alienação parental, tenha sido, em algum momento, seja na família atual, seja na família de origem, tenha sofrido abandono afetivo. Então, exato, é muito comum, por quê? Porque, de alguma forma, não houve alguma valorização, algum reconhecimento. E, de alguma forma, essa pessoa foi abandonada afetivamente. Não significa que justifica e aí não tem consequência nenhuma alienação parental. Mas né, doutor? Exatamente. Ou seja, alienação parental, ninguém vai praticar isso do nada. Por outro lado, o que tem se constatado também é que
O abandono afetivo, na maioria das vezes, é uma consequência da alienação parental praticada. Ou seja, no caso, é claro que essas práticas podem ser entre todos os membros da família, pode haver abandono afetivo, inclusive, contra os idosos, né? Mas o que é mais comum, e a gente pode se ater mais aqui, é o abandono, alienação parental e abandono afetivo em relação a filhos, né? Eu acho que a gente pode delimitar aqui na live, vamos tratar mais especificamente nesse núcleo familiar, os pais e os filhos, né? E a gente observa que o abandono afetivo, ele geralmente é uma consequência, dentre outras coisas, de uma alienação parental que acontece, né? Então, essas questões principais assim que a visão sistêmica nos traz, né, sobre alienação parental e abandono afetivo, e por isso eu não vejo como, numa abordagem sistêmica, abordar esses institutos de forma isolada. Entendo. E antes da gente continuar aqui, doutor, teve alguém que perguntou, a Patrícia perguntou quem era o senhor que ela perdeu. O doutor Luciano Trindade, ele é presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Acre e procurador do Estado também. E eu queria dizer para o senhor também que, juridicamente, e na verdade psicologicamente, a alienação parental, ela causa problemas devastadores no psicológico da pessoa, né? Ela vai, normalmente, o que se identifica são a pessoa insegura, com maior probabilidade ao suicídio, uma pessoa que pode desenvolver uma síndrome do pânico, uma pessoa com... Nossa, ela fica com o psicológico devastado, uma pessoa com culpa, que uma criança... acho que o primeiro sentimento que vem na criança é a culpa. Ela se culpar da falta do amor do pai, ou a falta do amor da mãe, ou de alguma atitude do pai e da mãe que reflete nela. Então, psicólogos dizem que a alienação parental psicologicamente é devastador para a criança e para o desenvolvimento do ser humano. Uhum. E o abandono, né? Também que... Então, quais são as práticas que a gente vê, as práticas sistêmicas que a gente mais comumente vê? Sim. É importante a gente observar que como que, em que contexto ocorrem essas práticas, né? Quais são as causas, a origem disso? O que ocorre? O que ocorre? Vamos imaginar cada um de nós, né? Cada um de nós, como pessoa, a gente tem um pai e uma mãe. Cada um de nós tem uma família de origem, né? E cada um de nós conheceu o mundo através dessa família de origem, né? Ou seja, as formas de se relacionar, os carinhos, os afetos, as violências, as formas de resolver conflitos ou de não resolver conflitos, todos nós aprendemos no nosso sistema de origem. A gente nasceu lá. E a gente conheceu o mundo lá. Então, o que acontece? Isso acontece com cada um de nós. O mundo conhecido para a gente é aquele mundo onde a gente nasce e se desenvolve. Só que as famílias são diferentes. E aí, o que acontece quando duas pessoas se encontram, né? Duas pessoas se encontram. Quando duas pessoas se encontram, elas se olham, se focam e se gostam. E ela vê a outra como um ser perfeito. Ou seja, é como se olhasse assim e falasse: nossa, que pessoa perfeita! Ela apareceu do nada e é perfeita. E esse foco, ou seja, esse foco,
impede que cada um vê o sistema do outro. Porque, na verdade, duas pessoas não são duas pessoas isoladas. É uma que vem com o seu sistema familiar e se encontra com outro seu sistema familiar. Então, são dois sistemas familiares diferentes que se encontram. Mas isso não é percebido pelas pessoas. Essas pessoas, elas podem até, porque se gostam, iniciar um relacionamento e formarem uma nova família. Ou seja, elas formam um novo sistema. Mas elas formaram, e é geralmente o que acontece, elas formaram um novo sistema achando que cada um era perfeito e sozinho no mundo. E não viu o sistema do outro. Ao longo do tempo, ao longo da convivência, surgindo as diferenças dos sistemas de origem. Ou seja, e cada um de nós, as nossas dificuldades na vida, os nossos problemas na vida, no fundo, estão bastante relacionados ao nosso sistema de origem, aquilo que a gente viu lá. Porque sem saber, sem ter consciência, a gente reproduz o sistema de origem. A gente reproduz o nosso pai e a nossa mãe. E se uma dessas pessoas mantém os olhos lá, reproduzindo, e não olha para a própria família, e a outra também faz isso, começa a surgir as dificuldades. Então, aí que é um ponto essencial. Se as pessoas conseguem se olhar uma para o sistema do outro, e resolverem de forma consciente isso, percebendo que o foco delas agora é o novo sistema que elas formaram, elas conseguem superar essa questão. Mas se elas não têm consciência disso, cada um quer impor ao outro o seu próprio sistema de origem. Ou seja, para nós formar a nossa família, de certa forma a gente tem que abrir mão da família de origem. Não é esquecer pai, mãe, irmão. Mas a gente tem que abrir mão de muitas daquelas dinâmicas, de muitos daqueles padrões. Porque se a gente não abre mão e mantém aqueles padrões, e a pessoa com quem a gente vive vem com outros padrões, esses padrões vão se chocar. E aí é que vai estar a diferença, porque assim, um objetivo das pessoas, qual é quando as pessoas resolvem fazer uma nova família? Elas precisam ter um objetivo comum. Elas precisam ser parceiras, né? Todo casal existe para uma coisa, para parceria. E o foco tem que ser a própria família. Se cada um mantém os seus padrões, vira não parceria, mas competição. E aí, na competição, mesmo que elas tenham filhos, cada uma vai querer puxar o filho para o seu lado. Né? E ao querer puxar o filho para o seu lado, elas vão usar desses mecanismos que são alienação parental e abandono afetivo. Né? Então, é muito importante ter a consciência disso, dessa dinâmica que vem de manter os olhos nos padrões lá da família de origem. Né? E por isso é importante ter consciência, né? Porque quando duas pessoas se encontram, imagino, elas se apaixonam e a outra é perfeita. É? Paixão. Isso. O interessante disso é que o que nos falta mesmo é consciência, né? Consciência dos padrões que a gente traz e que a gente não consegue modificar porque não tem consciência dos padrões. Isso.
E é interessante isso daqui, que estudando a alienação parental, muitos de nós, às vezes, a gente chega a praticar realmente algumas dessas ações de uma forma inconsciente carregada. Eu mesmo já me vi praticando algumas dessas ações que são consideradas alienação parental. E o que te liberta é trazer realmente a consciência de que isso é um padrão que não precisa ser repetido, que é um padrão que foi precisa, mas a partir do momento do que a gente toma consciência do que fazer dali para frente mesmo, né? Okay. E os nossos processos judiciais, eles decorrem disso também, né? É um instrumento usado pelas pessoas para impor as suas vontades dentro dos seus né? Eu queria dizer eu acompanhei um caso, não de... Vou tentar falar rapidinho, eu estou sem hora aqui, mas assim, eu acompanhei um caso que para mim hoje foi de alienação parental, apesar de eu não ter participado do processo de alienação parental, porque na época nem tinha isso de alienação parental. Mas eu acompanhei. Eu atuo nas varas cíveis, eu atuei muito pouco nas varas de família. Mas chegou um mocinho para mim, uma vez lá na vara civil, me relatando que ele tinha separado da esposa, que na verdade ele tinha uma casa, foi com uma mulher, com essa mulher teve 2 filhos, e quando eles separaram, ele deixou a casa para os filhos na separação. Aí fez um termo de acordo de que os filhos iam ficar com o imóvel, mas que ele ia ter o usufruto do imóvel, até ele morrer. Enfim, separou, inicialmente os filhos ficaram com a mãe. Depois, a mãe entregou os filhos para a criança, só que eu acredito que tenha ocorrido a alienação parental e ele não conseguiu estabelecer o vínculo com os filhos. E ele convivia com os filhos de uma forma muito agressiva. Eu sei que uma vez a mãe denunciou ele por maus tratos aos filhos. Ele tinha guarda. A mãe foi na juizada da infância, denunciou ele por maus tratos. Ele foi para a audiência, saiu da audiência com um acordo dizendo que ele tinha que entregar a casa para a mãe. Aí ele me procurou. Eu falei, não, vamos fazer a anulação desse acordo, né? Então, a gente conseguiu uma rescisória reverter esse acordo. Mas o sistema era tão emaranhado, tão problemático, que, enfim, a gente anulou o acordo e ele ficou convivendo com os filhos e lá na casa. Só que os filhos cresceram, a casa era dos filhos, um dia ele viajou, quando ele voltou ele não tinha mais casa, o filho tinha vendido a casa, as coisas dele estavam tudo na rua, ele novamente foi procurar, anos, os filhos maiores, isso, muito depois procurou a defensoria para eu novamente ajuizar um outro processo para ele reaver a casa dele. E a gente conseguiu reaver a casa dele, mas dentro desse sistema dele aconteceu, acho que de tudo, né? Sono, alienação, e é só para exemplificar como que essas práticas vão ocorrendo nisso que o senhor está falando. Sim. Interessante que você falou sobre consequências da alienação parental, né? As consequências danosas ao psique e ao emocional dos filhos quando há alienação parental. Eu queria dar assim, uma pincelada o que é assim, o que a visão sistêmica explica sobre isso, né? Então, veja só, aqui na alienação parental, a gente tem de uma forma muito clara e objetiva a violação do princípio sistêmico do pertencimento, né? Porque na alienação parental, o alienador quer excluir, exterminar da vida do filho um dos seus genitores. Agora, nós imaginamos o seguinte, o que cada um de nós é? Cada um de nós somos 50% de pai e de mãe. Sim. Os nossos pais se tornam pais no momento da concepção. E cada um contribui com o material genético 50%. Mas não é só com o material genético.
Cada um contribui com sua ancestralidade, cada um contribui com suas memórias emocionais, cada um contribui com 50% de tudo aquilo que nós somos. E cada um dos pais pode estar presente ou não, fisicamente, pode estar vivo ou não, mas ele se mantém como 50% de cada um de nós. Cada um de nós traz, nos milhões de células que temos, cada uma dessas células é composta por 50% de pai e 50% de mãe. Aí o que acontece na alienação parental? A alienação parental são esses mecanismos que você colocou, onde um genitor busca excluir da vida do filho ou da filha o outro genitor. E utiliza-se muitas vezes de muitas táticas. O filho ou a filha, até que racionalmente, pode fazer uma opção por lado e ficar racionalmente ficar do lado de um ou de outro. Mas ele carrega dentro de si, nas suas células, e o seu inconsciente sabe disso, fala que a metade dele é o outro genitor. Então, quando um genitor desvaloriza o outro, no fundo está o que o inconsciente do filho recebe, a mensagem. 50% de você não presta. Quando um genitor, de alguma forma, diz, de forma explícita ou implícita, tá? De forma clara ou velada. Quando diz que o outro não presta, está dizendo metade de você não presta. Quando diz, eu queria que ele ou ela não tivesse existido, está dizendo, queria que a metade de você não existisse. E o inconsciente desse filho ou dessa filha recebe isso. E é por isso que, quando há alienação parental, é muito comum que os filhos passam a ter comportamentos, de certa forma, não explicados. Se tornam extremamente agressivos, ou frios emocionalmente, rebeldes, enfim. Né? Isso, nessa situação. Eu tenho me foi narrado um caso pelo Dr. Décio Oliveira, que é um famoso profissional sistêmico. Ele me narra uma situação que uma vez ele foi procurado por uma mãe, uma senhora, acompanhada de seu filho adolescente. Ou seja, procuraram até o escritório do Dr. Décio a mãe e o filho. E a mãe procurou e narrou, fez a narrativa que o filho há muito tempo vinha bastante rebelde, agressivo com ela, enfim, e tendo amizades que ela não gostava. E de alguma forma, ele passou a praticar pequenos atos infracionais, e ela tinha conhecimento disso, então ele estava tendo um processo em razão desses atos infracionais, e ela foi até o Dr. Décio para ele representar, enfim. E ele, como era um profissional sistêmico, ele já se perguntou o que faz vir só a mãe e o filho, né? E já com essa pergunta, ele pediu que o filho saísse da sala, esperasse na antessala e ficou só com a mãe. E então ele perguntou sobre o pai daquele adolescente. Imediatamente, assim, a mulher ficou com um semblante assim vivo e ativo e começou a falar um monte de coisa, que
quando o filho ainda era bebê, ela foi abandonada, ela e o filho foram abandonados, que ele não teve a menor consideração, que ele morava distante, que ele não dava apoio nenhum, que ele não prestava, que ele não valia nada, enfim. E colocou uma série de questões, né? O doutor Décio perguntou, um profissional com bastante experiência nessa área sistêmica, perguntou sobre os pais dela. E ela fez uma narrativa de que a mãe dela também havia sido abandonada pelo pai quando tinha filhos pequenos, inclusive ela. E o Dr. Décio imediatamente observou que ela tinha e estava com o mesmo, repetindo o mesmo caminho da mãe, né? E viu da forma que ela falava e como ela falava, assim, bastante intenso, ele percebeu que ela tinha um grande sentimento pelo pai, pelo ex-marido, enfim, pela pessoa com quem ela teve um filho. Então ele fez a pergunta para ela: você amou muito esse homem? E ele narra que quando ele fez essa pergunta, escorreram lágrimas no rosto da mulher. Porque ele fez a pergunta sistêmica certa. Ele identificou ali. Ele percebeu e continuou conversando com ela, e ela pôde tomar consciência de que ela viveu muito o sofrimento com a mãe. E criou uma lealdade, o que nós chamamos de lealdade oculta com a mãe, para repetir o comportamento da mãe. Assim, o amor dela com a mãe era tão grande que ela abdicou da própria vida e ela quis repetir o comportamento da mãe. E de alguma forma, mesmo que ela amasse aquele homem, de alguma forma, ela também contribuiu para que ele a abandonasse. E ela repetia com o filho a mesma coisa que a mãe tinha repetido com ela. Mas ali, com o trabalho sistêmico e com a orientação dele, ela pôde sair e passar a ter uma outra postura com o próprio filho. Ele chamou o filho para a sala e a primeira coisa que ela disse na frente do próprio Dr. Décio para o filho é que, embora ela nunca tivesse dito isso, o filho era fruto de um grande amor, que ela tinha amado muito o pai. Porque até esse momento, o filho não sabia, nem consciente nem inconscientemente, que ele era fruto de amor. Ele só sabia que ele era fruto do quê? De uma pessoa que os tinha abandonado. Então, não podia ser fruto de amor. E então, a partir dali, ela pôde mudar a descrição do pai para o filho. E o Dr. Décio acompanhou esse adolescente no processo e narra que assim o comportamento dele foi mudando, tendo uma sensível mudança ao longo do tempo, porque ele passou a incluir o pai no seu coração, né? Passou a incluir esse aspecto. E a gente vê aqui o que é a dinâmica da alienação parental. É quando os pais não percebem que, mesmo havendo conflito entre eles, ambos continuam sendo pais. E eles passam essa barreira, ou seja, eles levam o conflito que é entre eles levam para os filhos, né? Através da alienação parental. E os efeitos são devastadores
realmente com os filhos, porque toda vez que um dos genitores, seja o pai ou seja a mãe, denigre o outro, está denigrindo 50% do filho A ele ou mesmo, da filha, né? a própria criança. Agora, eu vou fazer uma... A Caterine colocou uma pergunta. Na visão sistêmica, eu escrevi que era um pouco comprida. A Uhum. alienação parental pode acontecer na hipótese de existir durante um casamento? Como é que é? Na visão sistêmica, a alienação parental, ela pode acontecer, eu acredito que é acontecer durante o casamento mesmo. Sim, claro, é muito comum. Aliás, muito comum. As pessoas, a visão sistêmica assim, sistemicamente não há distância, não há separação. Todos estão presentes, fisicamente ou não. E então ela pode existir quando, e é muito comum, ela aparece, né, quando as pessoas se separam, quando os pais se separam, mas ela também acontece quando os pais estão juntos. E, aliás, para os filhos, sistemicamente, para os filhos, o que importa é os pais estarem bem entre eles, juntos ou separados. E o que destrói os filhos é os pais não estarem bem entre eles, juntos ou separados. Então, para a psicologia e o emocional dos filhos, é melhor que os pais estejam fisicamente separados, mas estejam bem, do que estarem fisicamente juntos, mas estarem se denegrindo. Porque toda vez que eles se denigrem um ao outro, é 50% do filho que está sendo denegrido, que está sendo rejeitado, que está sendo desvalorizado, que está sendo anulado. Né? Então, é muito interessante esse aspecto e a pergunta. O que importa realmente para os filhos, para a valorização dos filhos, para a autoestima dos filhos, para a integração dos filhos, é de que os pais estejam bem e um respeite o outro. Né? Respeite o outro, pode não concordar com determinadas condutas, e se não concordar, não é obrigado a conviver. Mas é necessário que haja o respeito e o reconhecimento de que é quem deu 50% do filho, e aquele 50% também tem valor, né? Igual os outros 50%. Ou seja, ambos têm valor. E o filho ou a filha, para ser valorizado, ele precisa ter ele precisa estar íntegro, com a sua integralidade. Senão ele vai ser meio na vida. E é aí, por exemplo, que eu queria colocar, né, nessa dinâmica como o abandono afetivo se interrelaciona. Né? Porque o abandono afetivo, né, de um dos genitores para com os filhos é como negar aquela função para aquele filho ou aquela filha. Veja bem, pai e mãe passam a existir a partir do momento da concepção, numa visão sistêmica. E depois o que fica é uma função paterna e uma função materna. Que cada um dá. Então, o que cada um de nós temos? Então, por exemplo, Luciano, eu carrego pai e mãe em mim. E eu carrego aquilo que veio do pai e aquilo que veio da mãe, como função masculina e feminina. E você, Alexa, da mesma forma. O seu pai e sua mãe, não sei se são vivos, não sei como estão, mas assim, eles estando vivos ou presentes ou não, você carrega, aonde você estiver e aonde você for, você carrega pai e mãe em si como modelos de masculino e feminino e como funções.
tá? A gente recebe da função materna, com a ligação materna, com a ligação de mãe, a gente recebe toda a nossa força interior, porque é esse o aspecto da função mãe. É dar para cada pessoa, seja um filho ou uma filha, força interior. E o pai dá impulso para essa força interior ir para o mundo, para realizar. Então, nós vemos, assim, pessoas que sofreram abandono afetivo no aspecto de mãe, que a função materna não se aperfeiçoou. E elas têm um vazio interior. Elas não têm o propósito de vida. Elas não têm aquele preenchimento, aquela sensibilidade interior, aquele propósito interior, ou seja, a força interior. A função materna é que dá isso para cada pessoa. Né? E quem não tem isso costuma ser muito agressivo e autoritário. Então, é importante saber, as pessoas agressivas e autoritárias, de alguma forma, podem ter sofrido algum abandono afetivo no aspecto materno, porque falta a elas esse preenchimento interior. E pessoas que sofreram abandono afetivo do aspecto do pai, pode faltar o preenchimento da função paterna. E o que é a função paterna? A função paterna é ir para o mundo. O pai é que manda a gente para o mundo, que nos dá coragem, o impulso de ir para o mundo, o foco de realizar alguma coisa, de fazer, de realizar, de ter ação. E podemos imaginar que uma pessoa que sofre abandono afetivo por lado de pai pode ser uma pessoa com muitas questões de insegurança, com muitas questões com dificuldade, com dependência. Porque ela até tem aquele preenchimento interior materno, mas falta o impulso. Na verdade, cada um de nós, sistemicamente, acessa todo segundo com pai e mãe. Toda vez que a gente respira e põe para dentro, a gente acessa essa função materna, que é interior, de dar propósito. E toda vez que a gente respira e que a gente expira o ar, a gente está reproduzindo a função paterna, ou seja, ir para o mundo. Né? Então, concluindo, uma pessoa que vai faltar a função materna, ter o abandono afetivo materno e faltar a função materna, ela vai ter uma questão interior, uma falta de preenchimento interior, que vai ligar a propósito, a insegurança, a ausência de propósito, essas questões. E o que falta o abandono afetivo paterno e a função paterna, que é de ir para o mundo. Assim, a pessoa tem muita probabilidade de ter a dificuldade com realização, com independência, com autonomia. Né? Então, essas são consequências bastante práticas, né, de se ver. Eu queria até exemplificar essa questão de abandono afetivo rapidamente. Em 2015, nós trouxemos o Dr. Sami para fazer um workshop no Judiciário, com o Ministério Público aqui no Acre, e ele fez uma dinâmica de um... Oi? A Defensoria também. E a Defensoria, sim. E ele fez uma dinâmica que era de um caso real que estava tendo, onde estava tendo um processo contra uma pessoa que tinha estuprado 7 crianças menores, 7 menores. E ao se fazer a dinâmica com constelação e com representantes, o que se viu basicamente é que esse agressor que estava sendo processado, ele se afastou.
e ele foi para perto do sistema penitenciário, do representante do sistema penitenciário. Ou seja, ele tinha as suas questões, e ele era daquele jeito por questões do seu sistema e por questões da sua personalidade. Mas os representantes, que foi colocado representantes para os pais, para as mães e para aquelas crianças que foram abusadas. Os representantes das mães impediam que os representantes dos pais chegassem perto das crianças. E o que se identificou ali é que, por alguma razão, o que, na verdade, a gente também sabe que é comum, até por os pais, pelos homens, às vezes, ser, de certa forma, violentos ou pouco sensíveis, enfim, por inúmeras razões, as mães costumam, né, em muitas situações, impedir o acesso dos pais aos filhos. Ou seja, impedir que os pais deem essa função paterna de ir para o mundo. E aquelas crianças, então, elas estavam carentes dessa função paterna. E isso as tornou vulneráveis para alguém que ia cometer aqueles crimes de uma forma ou de outra. Isso não é dizer que as crianças são culpadas e que as crianças atraíram. Não é isso. Isso é dizer que aquelas crianças estavam vulneráveis. E quando há esse abandono afetivo, seja de pai ou de mãe, o filho vai ficar carente daquilo que vem da função materna, das forças e virtudes que vêm da função materna, ou das forças e virtudes que vêm da função paterna. E nós precisamos dessas duas funções em nós para sermos seres integrais, que temos tanto propósito e força interior, quanto atitude e impulso e força exterior para a realização. Né? Então, aí, a importância que a gente vê de se observar o que realmente, sistemicamente, acontece nessa questão de alienação parental e abandono afetivo. A gente tem mais, acho que 1 minuto, 1,5 minutos, que aí está encerrando o nosso tempo. E aí eu queria que você deixasse sua mensagem para o pessoal e que nós vamos ter que encerrar em 1,5 minutos. Então tá. Então eu quero agradecer a oportunidade a você, gente, e aqui eu quero saudar toda a nossa equipe da nossa comissão, agradecer a OAB. E boa noite para a Marina, que ela entrou, ela disse olá e nós não falamos com ela, mas agradecer a OAB em nome da Marina Belandi, a nossa vice, e agradecer a todo mundo presente, agradecer pela oportunidade de a gente conversar rapidamente, né? Mas espero que tenhamos outras oportunidades, né? Ia mencionar uns casos, mas não dá tempo. Presidente, foi um prazer. Obrigada por todo mundo que assistiu e nos vemos nas próximas. Sim, obrigado a você, Alexa, pela participação, pelo apoio, por estar conosco na Comissão de Direito Sistêmico, todos os demais participantes, o Gerson está presente, o Maicon, o Azinha, enfim, todos vocês que nos acompanharam. E a gente se sente fortalecido para continuar expandindo essa visão sistêmica, algo que é novo, algo que as pessoas ainda precisam tomar conhecimento, e o caminho é esse, né? A gente se sente fortalecido com vocês. Um abraço a todos, então, e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.